Boa noite, pessoal. Eu sou a Tainá e estamos aqui na última palestra da Semana Brasileira de Informática Biomédica. E essa palestra, então, agora é com a Thaís Russo. E a gente vai falar sobre a informática biomédica na medicina espacial. Ela possui graduação pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Medicina Aeroespacial, PhD em espaço... Esse daqui eu não sei falar, não. Vou pular. Mas Fisiologia espacial. Fisiologia espacial, depois ela explica para vocês. E ela atua como coordenadora do Centro de Microgravidade na PUC, Centro de Referência Internacional do Estudo da Fisiologia Humana Espacial, da Engenharia Biomédica Espacial, da Medicina, de Aviação e da Telesaúde. Seja muito bem-vinda, Thaís. Agradecemos pela sua disponibilidade. Ficamos muito felizes em recebê-la e poder aprender contigo. Fique à vontade. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, em especial a professora Juliana Herbert. Sim, esse aqui é para qual lado? Okay. Então, muito obrigada, né, pelo convite. Eu tenho que confessar que eu acho que é a primeira palestra pessoal, in person, não virtual, eu não sei em quanto tempo, na verdade. Mas, enfim, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Como foi dito, o meu nome é Thaís Russumano, eu sou médica e fiz a minha formação toda voltada para a área espacial. Tanto um pouco na área da aviação também, mas muito mais na área espacial. Mestrado, doutorado, pós-doutorado e muitos anos de atividade acadêmica, de pesquisa e ensino nessa área. E o que eu vou trazer para vocês aqui, né, mais até uma motivação para os que estão aqui presentes, os que estão assistindo virtualmente, para integrar mais ainda a informática biomédica aos estudos e à pesquisa na área da exploração espacial pelo ser humano. E até eu estava comentando com a professora Juliana há pouco, que, para mim, hoje são duas coisas que estão completamente associadas, né? A informática biomédica e a exploração espacial. Eu não consigo imaginar uma sem a outra. No caso da medicina espacial, nós lidamos com o ser humano, com a saúde e com a doença no espaço, e sem a informática biomédica isso seria basicamente impossível. Eu hoje tenho uma empresa chamada InnovSpace, né? Vocês convido a todos a visitar a página, tem várias oportunidades de interação com projetos, é uma empresa extremamente internacional, extremamente global, então vocês poderão, aqueles que tiverem interesse, obviamente, integrar atividades com colegas, amigos, que vocês vão fazer de vários países do mundo. E, junto com a professora Juliana, eu estabeleci aqui na UFSPA o Centro de Pesquisa, né, em Pesquisa Espacial e Ambientes Extremos. Nós já tivemos bastante sucesso com as nossas atividades, tanto acadêmicas quanto na área da pesquisa, também associada a várias atividades da InnovSpace. Então, existe também uma integração muito grande nesse sentido. Pois então. Acho que ele está contra mim. Ok. Então, começando com esse slide aqui, que acho que é uma coisa interessante vocês saberem, né, que em 1930, as primeiras flight attendants, comissárias de bordo da United Airlines, eram enfermeiras. E isso já traz uma ideia interessante, né? Nós temos aqui passageiros e enfermeiras a bordo. E isso acontece porque, na verdade, o passageiro é supostamente uma pessoa saudável, mas o ambiente a que ele vai estar exposto é um ambiente que a gente pode dizer que é doente. Ele não é como o ambiente que nós temos aqui nesse momento. Nós estamos num ambiente onde a pressão barométrica, a temperatura, a umidade do ar, a composição gasosa nos é favorável. No momento que a gente sai desse ambiente, a gente começa a sofrer. E nós, de passageiros, podemos passar a pacientes. Isso pior ainda, claro, se estivermos no espaço. Mas, quando a gente fala em espaço, em saúde, em informática, a primeira coisa que vem à cabeça
é a união dos satélites, né, do que os satélites têm em termos de dados, com o ser humano, né, ou com a comunicação, com a observação do clima e etc. Então, dentro disso, acho que vocês conseguem enxergar melhor, né, e por isso começo com esse slide, a união entre o espaço e a informática biomédica. Porque aqui nós temos, basicamente, dados, e uma quantidade imensa de dados que pode ajudar na pesquisa. Então, a gente sai lá da aviação, onde a gente já descobre que o ser humano, ao se expor a um ambiente diferente da Terra, começa a adoecer e a sofrer. Chegamos em como o espaço, inicialmente, começou a ajudar o ser humano. Então, satélites de observação da Terra, satélites meteorológicos, telecomunicação e GPS, que nos dão informações extremamente importantes para entender o que está se passando no ambiente e como isso pode ajudar na prevenção e até mesmo no tratamento de algumas doenças. Como aqui eu cito o exemplo da malária e do dengue, né? Se a gente observar a Terra, a gente pode observar locais onde vetores, onde insetos vão se reproduzir mais e transmitir doenças, por exemplo. E a gente vai... E a gente vai vendo aqui também, por exemplo, a questão meteorológica, desastres naturais, né, que estão comumente acontecendo hoje, com a mudança climática mais ainda, com enchentes e furacões, etc. A telecomunicação de satélites, isso a Juliana falou muito bem sobre a saúde digital, e um dos recursos que a saúde digital utiliza é exatamente a informação via internet, via satélite, que é de extrema importância. E o GPS, né, os satélites utilizados para o posicionamento das pessoas, digamos, foi extremamente útil na nossa pandemia recente, da Covid-19, quando se pôde identificar contatos através do uso, né, o deslocamento das pessoas, a proximidade das pessoas, etc., na possibilidade de contágio durante a pandemia. Então, aqui é a primeira coisa que vem à cabeça quando se pensa na informática, a telecomunicação, né, no sensoriamento remoto e a medicina ou a saúde global. Mas a gente vai um pouco além disso, né? Antes, porém, eu queria dizer algumas coisas que eu acho que é importante em relação ao uso de satélites tanto para a medicina quanto para outras áreas da saúde humana, que, na verdade, nós temos, hoje em dia, o que se chama de constelação de satélites, né? Hoje nós temos satélites pequenos satélites, formando constelações em diferentes partes do globo. E o mesmo se quer fazer em Marte. Quando a gente um dia colonizar Marte, ou chegarmos a Marte, nós vamos ter habitats, nós vamos ter comunidades lá, mas vamos ter também problemas de comunicação, de doenças, de possíveis acidentes ou desastres naturais, né, como tempestades de areia, que é muito comum em Marte. Então, uma das ideias é construir também em Marte, começar, digamos, a utilizar a informática, o manejo de dados, a observação do planeta, sensoriamento remoto, com satélites. Talvez se faça isso primeiramente na Lua. O projeto Artemis está para começar a qualquer momento, quando vai se primeiramente lançar um foguete sem pessoas dentro, mas já para começar, então, essa volta à Lua. Não sei se é do conhecimento de vocês, mas em 69 foi a primeira ida do ser humano à Lua, até 72, ou seja, 12 homens em 7,5 bilhões de pessoas, né, até hoje caminharam sobre o solo lunar. Mas isso vai mudar e constelações de satélites vão ser, então, criadas. Mas isso não vem sem um risco, né? Aqui na Terra nós sabemos do perigo que é essa poluição que nós estamos fazendo do espaço. E o mesmo provavelmente vamos fazer em Marte e na Lua em algum momento. Então, aqui nós temos uma representação do que seria o nosso lixo espacial, né, atualmente, e dá quase para caminhar, né, ao redor da Terra só sobre o lixo espacial. E é uma coisa interessante, porque esses dados são de 2021,
os Estados Unidos identifica que existam cerca de 15 mil pedaços de debris, né, de lixo espacial, com mais de 10 centímetros, em termos de tamanho, mas mais de 200 mil pequenos pedaços entre 1 a 10 centímetros. Então, assim, nós estamos realmente extremamente envoltos por esse lixo espacial. Então, a gente tem que pensar em toda essa tecnologia que a gente usa, e a Juliana falou bastante sobre saúde digital, sobre tudo que a gente pode fazer, e tudo que é realmente maravilhoso que se possa fazer, mas a gente tem que lembrar, sempre tem que ter cuidado, entender como algo mais global, o que realmente tudo isso significa em termos do nosso planeta. Claro que aqui estão os maiores poluidores, digamos, do espaço, Estados Unidos, Rússia e China, né, e esses são o lixo espacial, o que é, de que ele é feito, né? Satélites mais antigos, colisão de satélites que vão transformando, né, os satélites em pequenos pedaços, ferramentas espaciais que se percam, etc. E, olha, isso aqui é um exemplo do que pode acontecer numa nave espacial, né, se um debris desse, se um pedacinho desses satélites atingir uma nave espacial. Isso aqui é um buraco, digamos, né, de um tamanho razoável, que pode pegar não só a nave, mas também o próprio astronauta durante as suas atividades, especialmente, óbvio, quando ele está fora da nave espacial, nas atividades extraveiculares, e um dia na própria exploração da Lua ou de Marte, porque tanto na Lua quanto em Marte, a atmosfera é muito diferente daqui da Terra. A camada atmosférica em Marte é muito pequenininha e na Lua é inexistente. Então, a chance desses debris, desse lixo, né, atingir o ser humano, o habitat, etc., é muito maior. Então, o que a gente pensa quando a gente fala na exploração humana, né, do espaço, saindo um pouco desse aspecto satélites, mas entrando diretamente na parte humana? Nós temos hoje 3 grandes, digamos, desafios, né? Seria a permanência maior na órbita terrestre de astronautas, a volta à Lua, o projeto Artemis, e um dia a ida ao planeta Marte. Então, esse LEO aqui, LEO, chama Low Earth Orbit, né, são as missões nessa parte orbital, e depois, né, a ideia é seguir para a Lua e da Lua para Marte. O que se ganhar de conhecimento na Lua deve ajudar a nossa ida para Marte. E aqui está um resumo do que seria esse projeto Artemis, né, um projeto que envolve todas as agências espaciais de maior calibre do mundo, e nós temos aqui, então, esse gateway, que seria essa porta de entrada, né, essa estação espacial que vai se construir ao redor da Lua. Então, tudo isso, em todos esses momentos, nós estamos falando de o ser humano implicado nesses planos espaciais. Temos aqui uma cidade já quase montada na Lua, claro que isso é uma ilustração, e o ser humano caminhando em Marte. Para tudo isso, nós vamos precisar de muito conhecimento na área da saúde e de muito conhecimento na área digital. Como falou a Juliana na sua palestra antes da minha, essa união, né, da saúde digital, dos dados a serem coletados, tanto do planeta ou do espaço, né, na órbita terrestre, ou da Lua, enfim, de onde o ser humano estiver, ligados à saúde, aí que abre-se toda a área da saúde, não só a minha área específica, que é a medicina, nós temos, então, essa comunhão que vai acabar se transformando na informática biomédica. E aí vem um outro desafio, né? Não sei se vocês lembram daquele primeiro slide que eu mostrei, onde as enfermeiras eram as comissárias de bordo, né, onde o ser humano, supostamente, é um ser humano saudável no ambiente doente, supostamente o astronauta é um ser humano saudável na sua missão espacial, seja na órbita da Terra, seja na Lua, seja em Marte, e agora nós estamos entrando num outro momento, que é o ser humano doente, né, o turista espacial, que paga para viajar, com um problema como, por exemplo, eu estou tendo agora, uma cirurgia no joelho, que me deixa limitada em movimento, mas eu sou trilionária, eu vou pagar $1 bilhão e vou para o espaço, quer queiram, quer não. Eu vou pagar para ir. Eu vou conquistar o meu espaço, meu ticket para o espaço, através do dinheiro. E isso vai trazer, então,
um novo desafio para toda a área da saúde e, obviamente, né, a informática biomédica entra aqui também como uma grande parceira para se ter esses dados dessas pessoas, poder avaliar, predizer o que pode acontecer, desenvolver sistemas sofisticados de inteligência artificial que possam identificar, né, um descontrole de uma doença, o aparecimento de outra, a monitorização de uma medicação, o manejo de uma enfermidade. E aqui eu trago essa foto do Steve Hawking, que foi um grande astrofísico britânico, morreu recentemente, e ele tinha uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, que basicamente o paralisou. Ele não falava mais por ele, não respirava mais por ele não se mexia por ele. Né? Ele tinha uma doença neuromotora que afeta realmente a musculatura a um ponto onde a pessoa paralisa. E ele está num voo parabólico, ele está fazendo uma atividade espacial, ele está sendo como se ele estivesse sendo, entre aspas, treinado, ou exposto, pelo menos, à microgravidade, através de um voo parabólico. Eu vou mostrar um pouquinho adiante para vocês. O que isso aqui nos diz? A pessoa que tem dinheiro, a pessoa que tem fama, vai acabar tendo uma experiência na microgravidade, se essa for o seu desejo. E isso pode trazer uma série de complicações. Então, o turismo espacial, que não começou agora, para surpresa de muitos, começou em 2001, com a Space Adventure, levando vários turistas para dentro da Estação Espacial Internacional, a um custo altíssimo, que variava entre 10 a 40 milhões de dólares, por períodos entre uma semana, 2 semanas. Tem esses voos parabólicos, que também estão sendo utilizados há muito tempo, né? O avião sobe e desce no ar, fazendo parábolas, que é aquela que eu mostrei do Steve Hawking. Isso já vem sendo comercializado há bastante tempo. E nós temos 3 grandes empresas hoje, né? A Virgin Galactic, a SpaceX e a Blue Origin, que se propõem, digamos, a levar para o espaço turistas espaciais. Em 2027, talvez a gente tenha um hotel no espaço. Um hotel no espaço vai requerer muito desafio, vai requerer muito conhecimento, será um grande desafio para os estudiosos da área, sejam eles médicos, sejam eles biólogos, ou nutricionistas, ou psicólogos, ou pessoas que realmente venham da área da informática. Então, acho que uma coisa que a Juliana falou que é muito importante é que, quando ela foi decidir pela sua carreira, ela tinha uma dupla tendência, digamos, a informática, a ciência da computação, e a área da saúde, né, que poderia envolver várias sub-áreas, né, da medicina, psicologia, enfim, o que fosse. E ela, então, uniu, de alguma maneira, depois, ao longo da sua vida profissional, esses dois talentos, esses 2 desejos dentro da informática biomédica. Certamente, isso aqui vai depender muito da informática biomédica, em vários aspectos que já foram comentados, certamente, ao longo dessa semana. Então, a gente sai de um primeiro homem que vai ao espaço em 1961, o Gagarin, Yuri Gagarin, um cosmonauta, faz um voo curto de 108 minutos e muda para sempre a história da humanidade. Ele mostrou que o ser humano pode ir ao espaço e voltar para a Terra com vida, saudável até então, e isso motivou, claro, a corrida espacial. Militares americanos foram selecionados como os primeiros viajantes espaciais, o homem foi à Lua em 69, e aí, a partir dos anos 80, as coisas começaram a mudar. Começaram a sair daquele astronauta muito super-herói, né, muito militar, muito bem treinado, muito bem qualificado, para um cientista, né, um acadêmico, enfim, uma pessoa, muitas vezes, até com mais idade. Aqui nós temos o John Glenn, que, aos 77 anos, voltou ao espaço. Então, a gente já começa a ver uma modificação no perfil desses astronautas. O primeiro turista espacial, em 2001, Dennis Tito, um homem de 61 anos, engenheiro americano. Aqui, de novo, trago o Steve Hawking, só para trazer essa ideia do turismo espacial sendo muito mais ousado nesse sentido médico. E, hoje em dia, a SpaceX levando vários tipos de astronautas, até mesmo pessoas que tinham tido câncer no passado,
né? Uma menina que, aos 10 anos, teve câncer, teve uma prótese de membro inferior e depois voou como astronauta próximo aos anos 80, próximo aos anos, seus anos 30, né? Ela tinha 28 anos, eu acho. Então, o que acontece? Assim, eu quero trazer para vocês uma ideia do que é o corpo humano no espaço, né? O que a gente se preocuparia, o que vocês podem contribuir, conhecendo um pouco mais do que se passa com a fisiologia humana e a saúde mental no espaço. Nós temos que nos preocupar com 4 grandes coisas, né? Os efeitos da microgravidade, que o astronauta fica em queda livre ao redor da Terra, então ele fica em microgravidade, na radiação, nas alterações psicoemocionais e no ciclo circadiano. As alterações psicoemocionais são muito ligadas à maneira que a pessoa convive dentro da nave espacial com seus colegas, como é que se diverte, como é que se adapta àquela situação toda, de estar confinada, de estar isolada. O ciclo circadiano é esse ritmo de 24 horas que nós temos, que se perde no espaço, porque a cada 24 horas nós temos 16 dias e 16 noites. E, obviamente, radiação e microgravidade estão sempre atuando sobre o ser humano. Mas isso são os... Não está passando? Isso são os aspectos das pessoas na órbita terrestre. Imaginem indo para a Lua, voltando no projeto Artemis para a Lua. Nós vamos ter aquela camada inexistente de atmosfera, sem proteção alguma, sem oxigênio, sem água, uma gravidade reduzida de 1/6. Uma pessoa que pese 60 quilos aqui na Terra vai pesar 10 quilos na Lua. E uma distância que ainda é boa para a gente realizar uma telemedicina, porque nós vamos estar a uma distância de em torno de 300 a 380 mil quilômetros de distância, o que nos dá, talvez, um atraso em torno de 1 a 2 segundos na comunicação. Então, isso é o que a gente vai se preocupar na ida à Lua. Acho que está faltando essa pilha aqui, já está gasta. Sorry. Ok, desculpa, eu fui para frente. Se a gente for para Marte um dia, né, se a gente conseguir fazer essa façanha, nós vamos estar num planeta onde a atmosfera é muito pequenininha, muito tênue, o que não nos ajuda muito, mas ajuda menos ainda porque ela ainda é formada por 96% de CO2, que é um gás tóxico para nós. Temos uma temperatura baixa, temos uma hipogravidade, em torno de 1/3 a gravidade terrestre. Então, alguém que pesa 60 quilos aqui na Terra, pesa 10 na Lua, pesa 20 em Marte. E isso tudo vai mudando, né? Vai transformando o ser humano. Nós temos alterações fisiológicas, que são próprias do voo, fisiológicas e psicológicas. Nós temos alterações que são operacionais, né? Que são... Ai, meu Deus. Desculpa, isso aqui está complexo. Alterações operacionais, que são ligadas à logística do voo, né, eu vou mostrar rapidamente, e alterações clínicas, que são quando o astronauta adoece numa missão espacial. Então, isso aqui eu não vou gastar o tempo de vocês entrando em detalhes, mas só para vocês verem que, no espaço, nós temos alterações em todo o nosso organismo, que vai de alterações neurovestibulares a cardiovasculares, a produção de células vermelhas do sangue, alterações de osso e de massa óssea, exposição à radiação. Mas o que chama atenção aqui é que essas alterações se dão de uma forma peculiar a cada sistema. Nós temos o sistema neurovestibular que responde rapidamente, se adapta, o sistema cardiovascular que se altera e se adapta mais lentamente, e o sistema, por exemplo, ósseo, que é contínua, digamos, a perda durante o voo, a perda da massa óssea. Então, a gente é afetado de todas as maneiras. Qualquer célula no nosso organismo, qualquer mecanismo celular é afetado, qualquer grande sistema é afetado. Nós não temos escapatória porque o ambiente à nossa volta mudou. O mesmo acontece com a nossa mente. Nós estamos confinados, isolados, sem referências, sabendo que estamos, de alguma maneira, em risco, porque qualquer erro pode ser fatal para todos, né? Nós temos que lidar com
depressão, sensação de que trabalha-se muito, que trabalha-se pouco, que tem que conviver com pessoas de diferentes nacionalidades, línguas, backgrounds. É extremamente complexo, né? Parece muito interessante, muito motivador estar numa nave espacial, numa estação espacial, e certamente é, mas também tem as suas responsabilidades e os seus lados negativos. Na questão operacional, como eu falei, da medicina, nós poderia dar vários exemplos, desde a nutrição até como se dorme no espaço, né? Vocês veem aqui que não é nada confortável dormir no espaço, a pessoa fica flutuando dentro de sacos de dormir, mas sem privacidade, com muito barulho, com muita luz, né? É uma situação complicada. E dentro da medicina em si, né, não estou falando daquela adaptação normalmente que ocorre, porque cada sistema corporal vai reagir de uma maneira, nós temos aqui, então, a medicina em si, né, a pessoa adoecendo no espaço. E tem vários exemplos, desde de trauma, a doenças respiratórias, infecciosas, doenças do sistema geniturinário, circulatórias, etc. Então, nós temos, além das alterações normais que vai se ter no espaço, a chance de adoecer no espaço. E aí são feitas várias formas de tentar compensar ou melhorar, são chamadas de contramedidas à microgravidade, que se resumem muito em exercitar 2 horas e meia por dia, durante 6 dias da semana. E, para a parte emocional, também se faz um tipo de, digamos, de contramedida, que é a socialização, jogar com amigos, sejam amigos de dentro da própria missão ou amigos em terra, tocar uma música, socializar durante as refeições, etc. Então, assim, como eu falei, nós temos vários aspectos da missão espacial que se sabe hoje que afetam o corpo humano em cada uma de nossas células, em cada um dos nossos sistemas corporais. Como é que a gente vai lidar com isso, né? A farmácia, né, a farmácia espacial, que a professora Marlis, grande amiga minha e da professora Juliana, né, tem estudado e pesquisado há muitos anos, ou seja, como é que esses medicamentos têm que ser consumidos no espaço, administrados no espaço, isso ainda é muito desconhecido. Nós temos que treinar os astronautas a identificar problemas médicos e também identificar se existe alguma alteração psiquiátrica durante um voo espacial, e treinar e fazer com que eles coletem dados e mandem para a Terra. Aqui, de novo, né, nós temos um bom exemplo de como a informática biomédica pode contribuir muito com uma missão espacial. Nós temos que adquirir ou coletar esses dados médicos numa missão e transmitir para a Terra para avaliação de profissionais aqui em solo. Podemos imprimir alguns materiais, isso já está sendo feito na microgravidade, né? Existe a Made in Space, que é uma 3D printer, que é usada no espaço, e aqui alguns dos equipamentos que são feitos imediatamente lá. Cirurgias robóticas ainda não aconteceram, mas certamente é o futuro, e robôs, né, que vão ser os doutores, robôs que vão nos auxiliar, né, com seus sofisticados softwares de médicos para identificação de doenças e manejo de enfermidades durante uma missão espacial. Então, vocês veem aqui, de novo, né, que nós estamos unindo a ciência da computação, a informática, com a medicina e toda a área da saúde. Uma coisa interessante, né, é que muitas pessoas pensam que a telemedicina começou com a aeroespacial, mas isso não é verdade. Eu trago sempre esse slide, que eu acho que é importante corrigir essa falha, né, histórica, porque, na verdade, esse é o Gagarin, né, e esse é o ECG do Gagarin, o eletrocardiograma, que quando ele orbitou a Terra em 1961. Eu mesma tirei essa foto num museu russo, mas o próprio inventor da máquina de ECG, o Einthoven, transmitiu um ECG em 1906, praticamente 60 anos antes do Gagarin. Então, vocês podem notar que a medicina, a telemedicina começou muito antes. Mas é do que a gente pode ter hoje, né, na hora de avaliar uma pessoa numa missão espacial. Muitas vezes, na maior parte das vezes, não existem médicos astronautas a bordo.
né, do percentual de médicos astronautas é em torno de 8%, 10%. Então, em muitas missões espaciais, não tem médicos a bordo. Nós temos que desenvolver equipamentos, softwares que coletem dados, que mandem para a Terra, para avaliação, para se mandar de volta para o espaço o que tem que ser feito. E mesmo essa coleta de dados não é uma coisa simples, porque num voo, na microgravidade, a gente fica muito desorientado, a gente fica muito sem orientação corporal, sem saber o que fazer com o nosso movimento. Eu pediria que clicasse aqui no vídeo, rapidamente. Então, o que eu queria mostrar para vocês, na verdade, do vídeo anterior, é exatamente a dificuldade da gente lidar com o movimento humano durante a microgravidade. Era um vídeo curto, onde eu mostrava uma das minhas experiências em voos parabólicos. São voos que o avião faz uma parábola no ar, e durante essa parábola nós temos segundos, 20 a 25 segundos de microgravidade. E ali a gente desenvolve algum tipo de pesquisa. Nós, da Inove Space, né, aqui presente temos eu, a professora Juliana, a doutora Rosirene, estamos tentando, juntamente com outros colegas, desenvolver uma atividade de coleta de dados em voos parabólicos, em aviões de pequeno porte, e seria maravilhoso ter a participação de vocês, dentro da informática biomédica, no desenvolvimento de inúmeros pequenos projetos que a gente pudesse fazer voar, né? Voe Seu Projeto é o nome do nosso programa. Pode rodar, vocês vão ver como é que acontece dentro de um avião de pequeno porte. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje reunidos no Aeroclube de São Paulo, Campo de Marte, dia 9 de julho de 2022, na intenção de realizar alguns experimentos que simulam a microgravidade espacial através da realização de alguns voos parabólicos. O meu nome é Rolando Martins de Souza, eu sou médico e piloto de avião. Ao meu lado, o Dr. Samuel Damin, também médico e piloto de avião. E utilizaremos, então, para os nossos experimentos, uma aeronave monomotor turístico, onde colocaremos alguns objetos que flutuarão semelhante àquilo ou que encontraremos ou podemos observar em ambiente de microgravidade espacial. Então, vocês veem que um avião de pequeno porte, então nós vamos ter menos segundos de microgravidade, mas assim mesmo teremos a oportunidade de fazer vários tipos de coleta de dados, experimentos, né, análises, apps, softwares, envolver uma série de projetos que possam demonstrar essa microgravidade. Vocês vão ver num dos momentos o logo da Inove Space entrando em microgravidade. Então, é nesse momento que a gente vai poder coletar dados, inclusive de acelerometria, né, mostrando qual é o nível de microgravidade ou de hipogravidade que se atingiu e o que se teve em algum momento de hipergravidade antes ou depois dessa exposição. Tá, pode fechar o vídeo, por favor. Obrigada. Vou adiante. Bom, uma outra forma, né, de trabalhar com os dados espaciais, obviamente, é através da própria telemedicina, que se possa fazer tanto de voos parabólicos quanto, na verdade, em missões espaciais na órbita terrestre, posteriormente Lua e Marte. Quando se fala em telemedicina, a gente pensa em coleta de dados médicos, tanto para avaliar essas modificações corporais que o astronauta está sofrendo da microgravidade, ajudar em qualquer emergência médica que ocorra ou a fazer algum tipo de avaliação clínica.
Isso é extremamente possível na órbita terrestre, a altitude da Estação Espacial em torno de 400 quilômetros. Então, é muito rápida a comunicação, mesmo que tivesse um pouco mais, não teria problema. A Inspiration 4, a missão da SpaceX, foi a 500 e poucos quilômetros de altitude, passou da Estação Espacial Internacional, mas, assim mesmo, a comunicação é em tempo real. Uma das coisas, até um exemplo, que isso aqui foi bem recente, publicado em 2019, se não me engano, foi o tratamento de uma trombose, de uma jugular, uma veia no pescoço grande, de um astronauta, foi tratada da Terra para o espaço, mostrando a importância, digamos, da telesaúde e da telemedicina. E hoje, até isso, e acho que isso aqui é interessante vocês verem, isso aqui foi publicado em 2017, que hoje existe telemedicina na chegada dos astronautas à Terra. Então, a telesaúde é feita no momento da aterrissagem, hoje em dia, e transmitida, então, para os médicos e profissionais de saúde locais. E aqui nós temos, de novo, a distância da Lua em torno de 380 mil quilômetros, e, basicamente, nenhum delay, 1,5 segundos é desprezível. Mas, quando a gente fala em Marte, nós temos de 55 a 401 milhões de quilômetros, podendo ter um delay, um atraso na comunicação, que pode ir de 3 a 22 minutos. Então, isso para cada lado. Então, isso gera uma incapacidade de se ter a telesaúde como uma ferramenta de auxílio nesse sentido. Uma das coisas que se faz, quando se fala na saúde espacial, é fazer uma ligação com a Terra. Isso a NASA faz há mais de 40 anos, 50 anos, onde a saúde e a medicina é um dos maiores spin-offs da ciência espacial. Então, nós temos spin-offs ou benefícios na área de transporte também, segurança pública, etc., etc. Mas a saúde é um dos maiores. Se vocês olharem essa lista, essa lista que eu resumi do site da NASA, nós temos a telemedicina e health, nós temos a própria medicina em si, a fisiologia humana, desenvolvimento de equipamentos médicos e devices, e, ao mesmo tempo, aqui, softwares, inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, todas as aplicações que se possa ter para a saúde dos astronautas, no sentido de manutenção da saúde e bem-estar dos astronautas, e também a robótica, entrando com muita força agora, tanto para a saúde dos viajantes como turistas, como também os astronautas. E aqui entram algumas coisas que eu acho que também é interessante e que toca nos projetos que nós estamos desenvolvendo conjuntamente aqui com a UFSPA, que é a realidade virtual, a realidade aumentada, até o metaverse, como fontes de ferramentas para auxiliar na pesquisa e no apoio à saúde do viajante espacial. Gente, isso aqui não funciona. Aqui tem um exemplo do treinamento imersivo dos astronautas dentro da Agência Espacial Europeia, aulas dadas com hologramas e construções virtuais. Então, isso aqui é extremamente importante. Hoje em dia, se expõe os candidatos e os astronautas a esse tipo de treinamento. Tem como trocar isso aqui, por favor? Esse aqui, esse aqui não está funcionando. Ou então, eu vou dizendo que vai passando, pode ser? Então, tá. Aqui temos o que chama de CAMDAS, da Agência Espacial Europeia, que é uma
uma forma assistida de diagnóstico médico através da computação e até mesmo sistema de cirurgia. E vocês veem ali que o astronauta, que a pessoa é totalmente treinada de forma virtual, tanto para a identificação de procedimentos diagnósticos, como atividades hands-on, né, de fazer realmente o treinamento em si. Pode passar. Cirurgia no espaço, que é uma das grandes metas atuais, né, de se fazer as primeiras cirurgias no espaço, não vão acontecer sem realmente o auxílio da ciência da computação, até para que haja realmente o treinamento, a identificação do procedimento durante a microgravidade, né, no voo parabólico, por exemplo, como temos aqui à esquerda, uma equipe, né, que é liderada pelo Dr. Campbell, que é uma das pessoas que mais estuda, digamos, a cirurgia em ambiente espacial. Pode passar? Pode passar? Eu trago aqui mais uma atividade que nós estamos fazendo dentro da InnovSpace, em conjunto com a professora Juliana, aqui da UFSC, que é o desenvolvimento do Stellar Camp, que é o metaverso da InnovSpace, tanto para aulas quanto para atividades de pesquisa e networking. Então, nós vamos ter a primeira aula da professora Juliana, muito provavelmente em outubro, onde ela vai apresentar, então, a revisão sistemática de algum tópico, né, como exemplo, para alunos de vários países do mundo, e todo mundo vai estar, então, aí no nosso Stellar Camp do Metaverse. Pode passar? Hoje mesmo, né, foi publicado esse blog na InnovSpace, se vocês tiverem interesse em acessar, Metaverso obrigada. Metaverso e saúde, né, escrito pelo professor Ganapati, que é indiano. Então, se vocês entrarem em innovspace.org, só vão em blogs e vai aparecer como primeiro blog esse, que foi publicado exatamente hoje, por isso até trago essa informação para vocês. Né? Hoje em dia, nós estamos trabalhando com a questão de hologramas, que vão ser os médicos teletransportados, né, entre aspas, para a Estação Espacial Internacional. Então, isso aqui são astronautas, né, vivenciando, né, a primeira transmissão de hologramas para a Estação Espacial. Nós temos também, e eu convido vocês a se juntarem a nós, para todos vocês que são alunos de graduação e até nível de mestrado, até 35 anos de idade, vocês podem se associar gratuitamente à International Society for Telemedicine e Health, que eu, a professora Juliana e mais alguns colegas temos, então, a Digital Health for Space and Extreme Environments. Então, aqui está o meu nome, a professora Juliana está aqui embaixo, infelizmente não apareceu, mas, enfim, então, vocês podem se juntar a nós e trabalhar com questões de saúde digital e espaço, ou outros ambientes extremos. A sociedade, né, vocês vão certamente conhecer muitas pessoas ligadas a essa sociedade que podem, né, contribuir com a carreira profissional de vocês. Junto com a professora Juliana também, a doutora Rosilene aqui presente, nós estamos desenvolvendo pesquisas em Portugal, no Centro de Estudos de Medicina Aeroespacial da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Não sei se vai funcionar, mas podemos tentar mais uma vez. Vamos começar todos a rezar nesse momento. Alguém clica aqui no vídeo, por favor. Vamos ver se funciona. Pessoal? Alguém aí atrás? Onde é que vocês se metem? Vamos lá. Então, esse é o SEMA, Centro de Estudos de Medicina Aeroespacial, da Faculdade de Medicina. Aqui é a nossa área de trabalho, nosso laboratório. Esses são os equipamentos que nós temos. Simulação de microgravidade, simulação de hipogravidade. Vocês são todos muito bem-vindos a integrar alguma pesquisa. Esse professor Edson, que participa também do estabelecimento desse centro. O professor Castro, nosso colega, e aqui o voluntário caminhando em hipogravidade. Ó. A pessoa não toca no chão, na esteira, como em terra. Então, ela fica como se estivesse caminhando
em Marte e na Lua, mas uma coisa muito importante é que, para transformar esse ambiente num ambiente ainda mais real, né, esse aluno aqui da informática biomédica, o Ian Dil, e aqui a doutora Rosirene, caminhando com a realidade virtual para identificar Marte, né, que simula, digamos, Marte e Lua. Pode fechar o vídeo, por favor? E a última coisa que eu gostaria de falar para vocês, então, é do nosso centro de pesquisa aqui, meu e da professora Juliana, Space and Extreme Environment Research Center, né, que nós estabelecemos aqui na UFSPA, com vários projetos, entre eles esse que eu mostrei para vocês. Eu queria que, se possível, vocês clicassem aqui no VR, que é onde tem um outro vídeo rapidinho, só para mostrar. Pode ser aqui, aqui. Espero que rode. É muito simples, é só para mostrar, então, a realidade virtual em Marte, né, que o aluno da informática biomédica que participa desse projeto lá de Portugal está, então, criando para o projeto da doutora Rosirene com vários outros colaboradores, onde eu e a professora Juliana integramos, né, como orientadoras do projeto. Então, vocês veem aqui, ele está criando essa realidade virtual. Pode fechar, por favor, o vídeo. Bom, pessoal, entre trancos e barrancos, chegamos ao final. E eu ainda tenho 5 minutos para o que me disseram ali. Bom, fico à disposição para alguma pergunta, se vocês tiverem, e se vocês tiverem interesse em participar de alguma das nossas atividades. Espero ter ficado claro, mais ou menos, o que a gente faz. Não deixe de contactar a professora Juliana, nós teremos o maior prazer de conversar com vocês e ver como é que vocês podem integrar, desde voos parabólicos a desenvolvimento de softwares, ou de realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial. Tudo isso vai ser extremamente necessário para a exploração humana do espaço. Eu tentei, mais ou menos, pincelar por que isso é necessário e como que isso realmente pode se processar. Agradeço e peço desculpas pelas intercorrências técnicas, né? Mas uma missão espacial é sempre assim, né? A gente está sempre lidando com problemas. Então, fica minhas desculpas, mas agradeço muito o convite. Alguém tem alguma pergunta? Só não pede para me passar um vídeo. Oi, prof. Tranquilo? Seguinte, que da hora. 2, eu queria saber se a senhora podia comentar um pouco, que no início da apresentação a senhora tinha falado a respeito meio que das ações que acontecem no nosso corpo, né, quando os astronautas estão em órbita. Como é que funciona, se a senhora poderia comentar como é que funciona a circulação dos astronautas em órbita, já que a gente meio que não tem a presença da gravidade, se isso altera? Sim, muito interessante a sua pergunta. Eu não quis me, digamos, concentrar muito nessa área, porque eu queria mais dar uma visão geral e mostrar realmente onde se inseriria, né, onde se insere, na verdade, a informática biomédica. Em termos da circulação do sistema cardiovascular, a primeira coisa que acontece em microgravidade é que o sangue, que fica muito mais localizado na parte inferior do nosso corpo, mais ou menos, cada um de nós aqui tem em torno de 5 litros de sangue, em torno de 2 litros, ou seja, quase a metade disso, se desloca para a parte superior do corpo. E isso muda toda a configuração anatômica até do coração, né, primeiramente tornando o coração maior. O coração muda de feitio, né, ele é como um punho fechado, assim, ele tem um ápice, né, mas no espaço ele fica arredondado. E existe uma alteração nas pressões, então nós temos cabeça, coração e pé, que vai em torno de 70, 100, 70 no cérebro, 100 no coração e 200 no pé. Na microgravidade se pensa que vai ficar 100, 100 e 100, esse gradiente pressórico desaparece. Nós temos alteração na pressão intraocular, muito provavelmente na pressão intracraniana, algo que foi mais visto recentemente. Aquela trombose jugular que eu mostrei, né, ou seja, um trombo numa veia importante, é consequência de
diminuição do fluxo venoso na parte da cabeça para o coração, cabeça e pescoço para o coração, que também foi identificado em 2019, que isso ocorre, e o astronauta foi tratado por telemedicina. Então, assim, o sistema cardiopulmonar, eu diria, ele sofre uma série de alterações anatômicas e funcionais, mas ele acaba se adaptando um pouco à microgravidade, né? Mais que outros órgãos. E, muitas vezes, o problema ocorre na volta, quando o astronauta tem que, então, lidar com a gravidade novamente. Acho que Sim, tem uma pergunta. Mais algum? Pode passar. Pode. Uma pergunta parecida com a dela, em relação ao sistema hematopoético e o sistema... Posso? Eu vou ter que me sentar só um minutinho, porque o joelho já está dando sinais de cansaço. Bom, em termos do sistema hematopoético, né, existe o que se chama de anemia espacial. Né, o sistema, não sei se tu visse ali numa das figuras, existe uma diminuição da produção das células sanguíneas vermelhas. Então, existe uma diminuição da produção em si. Em termos imunológicos, muito interessante a tua pergunta, porque é uma das grandes preocupações que se tem, uma vez que o sistema imune se torna menos ativo no espaço. As células se reproduzem menos, a proliferação celular das células T é menor no espaço, na microgravidade, do que na Terra. Ao mesmo tempo, nós temos 2 problemas associados a isso, né? Um é a exposição à radiação, que pode desenvolver ou facilitar o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, cânceres, e com o sistema imune comprometido, isso pode ser pior. E também a possibilidade de desenvolvimento de infecções importantes. A gente tem que lembrar que o ser humano que vai para o espaço, ele vai de uma forma muito bem selecionada e treinada, como eu falei. Nós estamos mandando para o espaço pessoas muito saudáveis. Com o turismo espacial, nós vamos ter pessoas menos saudáveis indo para o espaço, talvez pessoas mais imunocomprometidas, talvez pessoas com mais chances de infecções. Famílias podem ir para o espaço. Isso, né, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, isso vai ser talvez tão comum como hoje é pegar um avião e voar para a Europa. Então, essa diminuição da proliferação das células imunes pode gerar uma série de complicações a curto e médio prazo, e até com casos importantes de infecção durante as missões espaciais. Isso é realmente uma grande preocupação. Muito boas perguntas de vocês, né? Não imaginava que seria interessante esse aspecto, né, digamos, da ciência, da fisiologia espacial, da medicina espacial. Até por isso, como disse, não me concentrei muito nesse aspecto. Transmissão. Eu vou me levantar de novo. Vou me levantar. Isso aí só para... Obrigada. Então, prof, a última pergunta que eu tenho é a respeito... Eu queria saber se, diante da sua pesquisa, se tem alguém da equipe que se dedica a estudar meio que a proliferação de doenças e como esses organismos sobrevivem fora de uma atmosfera, tipo, como é que um vírus ou alguma bactéria, se tem alguma pesquisa voltada para isso, tipo... Nesse momento aqui na UFSPA, não. A gente está realmente muito voltado para essa área da informática biomédica associada à medicina espacial, no caso, né? Como alguns exemplos que eu trouxe aqui. Mas a InnovSpace em si participou de uma missão espacial para a Estação Espacial Internacional, junto com uma farmacêutica brasileira, CIMED, num projeto chamado CIMED-X, onde nós enviamos para o espaço a proteína, uma das proteínas do coronavírus. Né? Então, a ideia é exatamente estudar a cristalização do vírus em microgravidade, o que se dá de uma forma melhor, né, mais pura, digamos, mais completa, de uma certa maneira, o que ajudaria digamos, no desenvolvimento de drogas, ou no teste de drogas, de vacinas, para permitir que a indústria farmacêutica, digamos, otimize esse tipo de desenvolvimento de medicamentos ou vacinas. Mas aqui, nesse momento, não.
mas trabalhos em paralelo ao trabalho hands-on, né, como a gente diz, são trabalhos de revisão sistemática que muitas vezes são conduzidos aqui no nosso centro de pesquisa para identificar, né, o estado da arte de algum tópico. Então, isso é uma maneira também de se inteirar, né, um pouco mais sobre o assunto, né, fazer primeiro uma leitura, um aprendizado sobre o tema e depois, a partir dali, então, conseguir desenvolver mais a revisão através de uma revisão sistemática. Obrigada, prof. Mais alguém? Então, tá, muito obrigada. Desculpem as... A gente tem só mais umas perguntas no chat do YouTube. Ah, isso. ok. A Natália perguntou, parabenizou pela excelente apresentação e ela pediu, ela gostaria de saber se foi analisado o comportamento biológico de um agente infeccioso no contexto espacial. Acho mais ou menos a pergunta que foi feita antes, né? Isso sim é muito estudado e, né, em várias missões espaciais isso é estudado com vírus, com bactérias, com fungos. Inclusive, fungo é muito comum na nave espacial. Isso é um dos problemas que os astronautas enfrentam no seu dia a dia, limpar a nave dos fungos. E em terra também se faz muito isso. Se usa um equipamento chamado clinostato, que é o chamado digamos, é um equipamento onde por rotação ele gira de várias maneiras, né? E isso desorienta a célula, ou desorienta a bactéria ou o vírus, e pode servir como um simulador de microgravidade. E aí se pode fazer vários testes em termos das características dos germes sendo estudados, ou de medicamentos que se possa usar para conter, diminuir a ação desses germes. É isso. Muito obrigada, Thaís, mais uma vez, pela disponibilidade. Então, essa foi a última palestra da noite, da 20ª Semana Brasileira de Informática Biomédica. Agradecemos a todos a presença, aos nossos patrocinadores e também para a comissão geral também das outras universidades, a USP e a UFPR. É isso.